Bom dia. Eu não sei com vocês, mas quase 2 anos já usando máscara, mas eu não me acostumo com isso de jeito nenhum. É uma complicação, óculos, máscara, é complicado. Que Deus continue nos abençoando, que Deus possa ser aquele ser para quem nós estejamos dedicando os nossos cânticos, a nossa vida, esse momento em que nós passamos aqui, não é? Os irmãos nos seus lares também, que eles possam lembrar sempre do nosso Senhor Jesus e de Deus. Queria falar hoje rapidamente sobre as más conversações corrompem os bons costumes. A má companhia corrompe a boa moral. As lutas desse período que nós estamos passando são terríveis. E com certeza estão nos testando. As lutas que nós passamos. Eu não consigo conversar com todos os irmãos, eu não sei a luta individualmente de cada um dos irmãos, eu sei de alguns irmãos, mas são terríveis as lutas pelas quais nós estamos vivendo esse período de pandemia. E eu gostaria hoje de manhã de fazer uma comparação. Eu acho que todos já tiveram a oportunidade de aqueles saquinhos de chá, não é? Por infusão, tomar o chá, esquentar a água e colocar o saquinho lá. E aquele chá, ele vai se espalhando naquela água por infusão. Será que como aqueles saquinhos de chá, nós também estamos influenciando o mundo, mesmo nesse período de pandemia, com o Evangelho e pelo Evangelho que em nós habita? Eu coloquei ali uma foto, né? É justamente isso, aquele saquinho de chá, tem uma outra foto também, você coloca lá na água quente, e aí o chá vai contaminar toda aquela água, e daqui a pouco você vai tomar aquele chá gostoso. Será que nós, cristãos, como esse saquinho de chá, também nós estamos influenciando o mundo ao nosso redor, pelo Evangelho e com o Evangelho? Ou será que, em vez disso, nós também poderíamos fazer uma outra comparação? Nós somos como esponjas. Já viu que quando você pega uma esponja e você aperta aquela esponja e solta, ela absorve aquele líquido, alguma coisa que quando você entra em contato com a esponja? Será que nós estamos absorvendo a cultura ao nosso redor, a cultura lá do mundo? O que será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos influenciando as pessoas? Ou será que nós estamos permitindo que o mundo tome conta da nossa vida? Será que nós estamos aí como o Bob Esponja, né? Absorvendo as coisas lá do mundo? Se você tem a sua Bíblia, abra aí para Mateus capítulo 5, versículo 13, e eu coloquei no nosso telão também, para que a gente possa acompanhar. Mateus capítulo 5, versículo 13, é aquele sermão do monte que Jesus está ali dando várias instruções, né, para os discípulos, e uma delas está aqui. Ele fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
Quer dizer, se ele perder o sabor, se ele perder aquelas propriedades dele, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Na época de Jesus, além de o sal temperar as comidas, dar gosto, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer uma comida sem sal, é muito ruim. Né? Eu tenho um problema com sal, a turma lá sabe disso. Eu preciso de tomar conta do sal, porque às vezes eu gosto de temperar muito. Temperar demais também é ruim, não é? Exceder o sal também, né? Tudo em excesso na vida é ruim. Mas na época de Jesus, além de você temperar a comida, o sal também preservava a comida. Porque naquela época, eu não sei se vocês sabem, né? Talvez seja uma novidade, mas não tinha geladeira. Não tinha nem energia elétrica naquela época, né? Então, como que eles preservavam o alimento? Através do sal. O sal era usado também para preservar os alimentos. Então, Jesus está falando aqui, se o sal perder as suas propriedades de tempero e de preservar o alimento, para que ele serve? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Naquela época, quando o sal se tornava insípido, eles pegavam o sal e jogavam o sal na terra. E na medida que as pessoas iam passando, que os cavalos iam passando, que as carruagens iam passando, o sal ia compactando aquele lugar. E aí faziam os caminhos, as estradas. Servia para isso também, mas só quando ele perdia a propriedade. Então, para que servia o sal, se ele se tornava insípido? Para ser lançado, para que as pessoas pudessem pisar sobre ele. E Jesus continua dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Eu coloquei aqui um quadro, né? O alqueire, hoje em dia a gente vai pensar, é uma medida de terra, né? De quantidade de terra. Na época de Jesus, o alqueire eram essas cestas que se colocavam de um lado e de outro de um animal para poder levar alguma coisa dentro dessas cestas no animal. Então era uma coisa absurda. Para que vai acender uma candeia, acender uma lamparina, um lampião, uma vela, para colocar embaixo daquela cesta? Era algo que não tinha sentido, isso que Jesus está falando. Então, não se acende uma candeia para colocar embaixo de um alqueire. Tem uma outra foto aí também, mostrando que é uma cesta, não é? E eles acendiam essa lamparina, mas aonde que essa lamparina deve estar? Ela deve estar no lugar alto, para que pudesse iluminar todo aquele ambiente. É isso que também nós devemos fazer, os cristãos. Continuando o texto, até o versículo 16 ali, Jesus continua falando, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, nós não podemos ser influenciados pelo mundo, nós temos que influenciar o mundo. Neste mundo, os cristãos são chamados para ser sal e luz. Ambos alcançam o mundo ao seu redor para mudar a experiência da pessoa que come ou interage com o mundo. Quando Jesus ele tinha um contato com as pessoas, ele mudava a vida das pessoas. Assim como aconteceu com a minha vida, com a sua vida, acredito eu também, que quando você começou a
estudar o Evangelho, a conhecer a Jesus, a sua vida se transformou. E eu espero que tenha se transformado mesmo, porque se não transformou, tem alguma coisa errada. Os encontros com Jesus, assim como os encontros com os cristãos nesse mundo, o povo lá nesse mundo, quando encontra com o cristão, tem que mudar, porque nós temos que ser sal e nós temos que ser luz. Nós temos que ser os saquinhos de chá para que a gente possa influenciar as pessoas pelo Evangelho. Nós devemos dar sabor, preservar, brilhar. Portanto, nós devemos, se não o fizermos, se nós escondermos a verdade que nos foi confiada, não serviremos para nada, exceto para sermos jogados fora e sermos pisoteados. Muitas vezes, irmãos, nós nos escondemos. Muitas vezes nós não somos luz, nós não somos sal. Nós somos tímidos. Cristão não pode ser tímido. Cristão tem que colocar sua cara à tapa. Tem que se mostrar. Tem que influenciar. Assim como Jesus fazia, nós também temos que fazer. Se os cristãos assumirem a responsabilidade de influenciar seriamente o mundo ao nosso redor para Cristo, outros veriam e glorificariam a Deus, com certeza, com certeza. Outro texto que eu gostaria que a gente pudesse prestar atenção essa manhã, se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20, Paulo aqui está falando sobre um tema que os coríntios tinham dúvida sobre a ressurreição dos mortos. E aí Paulo está falando o seguinte, um pouquinho antes, a partir do versículo 17, antes desse texto que eu coloquei aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, Paulo está falando assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Os irmãos lá em Corinto, eles estavam, assim, preocupados, achando que os mortos não ressuscitavam. Então Paulo está falando, será então que Cristo não ressuscitou? Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para que nós estamos aqui, irmãos? Para que nós dedicamos a nossa vida ao Evangelho, a Cristo, a Deus? Seria sem motivo. A nossa fé seria vã, sem motivo. A partir do versículo 20, então, está ali no nosso telão, Paulo continua dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele
que em todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha nossa. Palavra do Senhor. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo aqui que o que nos separa, o que separa os salvos dos perdidos, é a esperança que nós temos. E nós temos esperança porque Cristo, realmente, como ele está falando aqui no versículo 20, de fato, de verdade, ressuscitou dos mortos. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos esperança. Porque nós sabemos da ressurreição. E é por causa dessa esperança que os cristãos fazem escolhas eternas. Ao contrário do mundo que faz escolhas temporais. Percebam como está a cabeça das pessoas nessa pandemia. Uma loucura. Percebam como estão as pessoas se odiando uns aos outros. Uma loucura. E nós temos que mostrar o contrário. Nós temos que mostrar que nós somos sal e luz nessa terra. E nós temos que influenciar as pessoas pelo amor de Jesus Cristo. Aquele amor que Ele demonstrou para todos nós. E nós temos que mostrar ao mundo que nós temos esperança, porque Cristo sim ressuscitou dos mortos. E nossas escolhas têm que ser eternas e não temporais. Porque se nós continuarmos escolhendo de forma temporal, imediatista, nós vamos estar vivendo como o mundo vive. Com o bombardeio incessante que recebemos do mundo, é muito fácil para os cristãos quererem viver como os perdidos ao nosso redor, de segunda a sábado. E depois, irmos à igreja no domingo. O tempo todo crendo que Deus nos aceita nesse estado de comprometimento. Não acreditem nisso, irmãos. Não vivam como o mundo vive, com escolhas temporais. Não vivam como o mundo vive de segunda a sábado e venham aqui somente no domingo. Quando no domingo nós precisamos de colocar a roupa de ver Deus, nós precisamos de colocar aquela carinha bonitinha, né? Aquele santinho, e nós precisamos mostrar que nós somos cristãos. Mas só no domingo? E de segunda a sábado? Gostaria de dizer para vocês hoje de manhã, vamos acordar, igreja. Vamos sair desse pesadelo e procurar o chá que estamos servindo. Será que nós estamos servindo realmente esse chá? Será que nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor de forma positiva com o evangelho do Senhor Jesus? Ou será que nós estamos permitindo que o mundo nos influencie? Porque se não podemos ver facilmente Cristo influenciando a cultura ao nosso redor, então é mais provável que sejamos esponjas absorvendo o mundo. O Caio concordou comigo, vocês ouviram, né? Irmãos, que
Deus possa colocar na sua mente hoje, no seu coração, que nós precisamos e ao longo de toda essa semana. Que Deus possa nos abençoar.